tipo assim, as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o futuro da moeda? Eu não penso nisso assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo, como uma reserva de valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas, isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa, todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente tava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o nome dele foi parar na latrina. Sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotin, era um médico. Era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? E aí, nessa revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né, em Elba, e aí voltou. E quando ele voltou para assumir o trono francês, né, durante um período de 100 dias, no Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala pro sogro dele: você tem títulos públicos do governo? Ele falou: tenho, venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro. Vai que o Napoleão fala: essa dívida não é minha, vai valer zero. O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né, apesar de ser pesado, nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer um teste para ver se é verdadeiro. Nesse teste destrói um pouco de ouro. É apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Eu acho que há vários desafios para isso. Mas como uma reserva de valor, ele pode ser usado. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso eu decida deixar o país. O que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin e viajar sem nada. Apenas com 12 palavras que servem para acessar esses recursos. Exato. Eu posso recomeçar minha vida em qualquer outro canto. Ou com o cartão lá, cripto, que... Ou com alguma coisa assim, né? E a senha. Só que se eu não souber, se eu for morto e não passar a senha pra ninguém, ninguém mais acessa os bitcoins também. Sim. Mas a minha tese é essa, de que ele vai ser uma reserva de valor no futuro. Ele tem todos os elementos para isso, só falta um elemento central, que o ouro tem de sobra e ele tem pouco. Que é a questão do teste do tempo, né? Porque o ouro tem milhares de anos de história, é valorizado por culturas que não se conheciam, inclusive. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, encontraram os incas, os astecas, apesar de eles não terem uma moeda, não havia um uso monetário do ouro e da prata, eles valorizavam o ouro e a prata. Para os incas, o ouro era o suor do sol, a prata era as lágrimas da lua, utilizavam de maneira estética, religiosa. Então havia uma valorização daquilo. E isso eram culturas que não tinham tido contato até então. O Bitcoin, ele tem pouco tempo. Ele surgiu em 2009. Então bota aí que ele vai fazer 13 anos, né? Sim. Só que ter 13 anos hoje também é muito mais do que ter 13 anos no passado, ou até 100 anos no passado. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Sim, avança muito rápido. Exato. Né? Mas ainda a palavra do Bitcoin não foi 100% alastrada, assim. Não, tem muita gente que tá ouvindo agora, com certeza. O termo Bitcoin, ele já é conhecido, mas o pessoal não sabe nem direito o que é, pô. Se eu falar com os meus avós... O pessoal tem muito receio de investir, não sabe fazer. Como... Tem. Uma pergunta pode ser idiota até, mas como é que o preço do ouro sobe e desce? O preço mesmo. O que acontece para ele subir e descer? Como todo preço, Cris, é oferta e demanda. Então, você tem uma oferta de ouro no mundo. E é um metal muito escasso, né? Se você for pegar, e isso é um dado do World Gold Council, né? Um conselho mundial de ouro. Todo o ouro que já foi minerado na história da humanidade, ele enche cerca de 3 piscinas olímpicas. E dessas 3 eu tenho uma, então é muito pouco que tem no mundo. Eu tô brincando, você não riu, mas eu tô brincando. Não tem uma piscina olímpica. Eu A gente acreditei. não ri, não. Tá? Mas é muito pouco. É muito Depois pouco do primeiro ouro. episódio que a gente fez com vocês, a gente não riu de mais nada, meu querido. Depois, fora da hora, a gente te conta. A gente tem um meme baseado numa coisa que você falou, mesmo? né? A gente não vai te expor aqui agora. Tá Depois bom, a gente tá te bom. conta. Mas se for juntar todo o ouro, é só isso que tem. Minerado. Só que você tem muito ouro no mundo que não foi minerado ainda porque não vale a pena. No meio da África tem muito ouro, mas você tem que tirar aquele ouro de lá, levar até portos, precisa de estrada, precisa do porto. Então eles veem, pelo preço do ouro hoje, não adianta explorar aquela região. Só que para essa oferta de ouro tem uma demanda. E vamos uma nova mania onde todo mundo quer ter ouro. Ou até porque o pessoal não confia mais no papel moeda. Essa demanda cresce. Sim. Aquela oferta de ouro, ela
Tá crescendo, mas a nível pequeno. Então, se muita gente quer alguma coisa de oferta escassa, o preço daquilo sobe. Se o preço do ouro subir, aí vai valer a pena você começar a ver essas minas de ouro mapeadas, mas não mineradas ainda. Porque então, por enquanto não vale. Por enquanto não vale. Mas, então, eu perguntei isso porque, assim, a gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin ser o novo ouro e tal. Existe algum problema técnico no fato do Bitcoin não ter lastro? Dele não ser uma coisa que a pessoa... Entende o que eu quero dizer? Entendo seu ponto de vista. Tem o seguinte, né? O que é a ideia de lastro? O que ela traz na sua cabeça, essa ideia? Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, seria uma grana, ideia de troca, não é? É. Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, Exato. levar em um banco e trocar por ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro embute troca. E se a gente for parar para pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias para isso. Mas uma delas é até um lastro energético. Porque qual o trabalho que um banco central tem hoje para criar mais moeda, mais real, por exemplo? O que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar pra caramba a oferta monetária. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de 4 dígitos, que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, né? Sem saber. Hoje em dia, para criar moeda é muito fácil. Agora, para criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada. A criação de Bitcoins é conhecido como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do Bitcoin. E aí, você tem um concurso mundial, onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 bitcoins. Então você tem uma criação do Bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na Esses verdade, ela vai mineradores são cair a apenas cada CPUs, período. São apenas máquinas. É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, né? Ou dispositivos específicos para isso. Hoje em dia é mais profissional o processo. E aí é quem tem a máquina mais potente ou tem que dar sorte de ser você? Também tem sorte. E, Também e tem esse sorte envolvida. 6,25 é porcentagem. Não, são 6,25 unidades de Bitcoin a cada bloco minerado. Então Sim. são 6 satoshis,25, é isso que você Não, quer? o Satoshi seria o 25. centavo, entre aspas, do Bitcoin. São 6 Bitcoins. 6 Bitcoins inteiros, mais 0,5 6 Bitcoin. inteiros? 6 inteiros. A cada 10 minutos. A cada 6 10 minutos. inteiros? Isso. Só que aí que tá o ponto. Caralho! No começo, eram 50. Depois de mais ou menos 4 anos, passaram a ser 25. Depois 12,5. Agora 6,25. Daqui a 2 anos, 3,125. Isso vai diminuindo, quebrando pela metade, até que no final, segundo a previsão atual, lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de bitcoins minerados. Sim. Mas nem todos sendo transacionados. Aí voltando para dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que do nada, esse Conselho Mundial de Ouro simplesmente decida que de hoje em diante as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então você tinha uma oferta de ouro e de repente aquela oferta ela é quebrada pela metade. Só que a demanda ainda tá igual. O que Sim. acontece com o preço? Ele sobe. Sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada 4 anos. A oferta diminui, a nova oferta de Bitcoins, E a demanda aumenta. só que a demanda, em vez de ficar igual, Ah. ela não para de aumentar. Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo Sim. e eventualmente vai comprar. É quase Sim. um esquema de pirâmide. Em termos de novos usuários, a gente pode falar que, pelo raciocínio, sim. Pelo raciocínio, sim. Né? Mas não tem convite, não tem essas coisas. Sim. Mas vai crescendo, vai se expandindo cada vez mais. Uma pessoa passando informação para 3, essas 3 passando informação cada um para mais para 3, até que alguém bate no influenciador que fala com 10 mil, e aí o negócio vai se espalhando. Aí vai no podcast, aí conversa, Exato. aí cria um Sim. podcast, aí começa a criar conteúdo sobre. Pois é, e aí você perguntou das altcoins, né, Yas? Isso. E a Cris também. Elas devem subir mais do que o Bitcoin? Nos períodos de bonança, sim. Até porque o pessoal vê o seguinte, eu não sei qual é o preço do Bitcoin hoje, porque muda muito, né? Mas se eu fosse olhar, estaria, sei lá, 250 mil. Deve estar por isso. Pode estar caindo muito ou subindo muito agora, não sei. Estamos ao Mas vivo não aqui. tá, não tá em baixa? Tá, comparado ao ano passado, ele tá em baixa. 360, né? 300... Em real chegou a uns 370 mil. Tá 232 mil agora, sendo bem exato. Pronto. Tá caindo 3,44, pra ficar bem atualizado. Só que mesmo isso aqui é um valor muito alto. Sim. O cara olha pra isso e fala, meu Deus, vale 230 mil. Aí ele vê outras 16 mil moedas
sendo que algumas valem centavos. Ele olha pra aquilo e fala, é mais fácil esse negócio de centavo valer R$1 do que esse negócio de 200 mil valer 400 mil. Então, ele começa a comprar essas menorzinhas. Sim. E como você tem mais demanda por essas moedas, elas acabam subindo de preço. Mas isso no período bom. Então, No período ruim, acontece o contrário. Sim, Essas moedas, muitas delas não têm nem pé nem cabeça. sim. Lançaram uma moeda chamada Squid há um tempo atrás, por conta da série Round 6, né? sim. Que fora do Brasil é Squid Game. O negócio subiu, caiu a zero, do nada. Porque não tinha nada por trás. No final era Não até tem um golpe. projeto, Não não tem tem um nada. projeto. Então, quando o ciclo se inverte, o Bitcoin cai e essas caem muito mais. E aí, só para dar um exemplo numérico, né? Já falei que eu vi o Bitcoin cair 80%. Tem moeda dessas que cai 90% ou deixa de existir. Aí o pessoal pensa, nossa, mas que é o 90% é só 10% a mais do que a queda do Bitcoin. E não é 10% a mais, é 50% a mais de queda. Porque imagina que você tem R$100 e aquilo cai 80%, você tem 20%. Se você tem R$100 e cai 90%, você tem 10%. Então, de 20 para 10 é uma diferença, né? Na subida de 100%, na queda de 50%. 50. Sim.